Parentalidade Preta não é um perfil, ele é uma iniciativa independente, uma trincheira viva de afeto, crítica e memória. Aqui eu não crio conteúdo, eu construo possibilidades. E se você deu o play, você entrou nessa construção. Então assume, você também é responsável por manter esse espaço de pé. Aqui no seu tocador de podcast você pode fazer o seguinte: avalia com 5 estrelas, dá um like ou algum fator positivo, comenta esse episódio e encaminha para alguém. Essa série não é patrocinada por nenhuma plataforma. Ela nasce do compromisso com a racialidade preta, com a necessidade de dizer o que precisa ser dito, mesmo que isso não renda like nem contrato. Irredutivelmente Negro é uma série que não romantiza o Marte e nem pasteuriza o revolucionário. A gente vai juntos atravessar as fraturas do mundo colonial. Não vou te prometer cura, mas também não vou permitir o silêncio. Eu te garanto, a consciência vai chegar por qualquer meio necessário. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora e esposo de Tatiane, e esse é o especial Fanon, Irredutivelmente Negro. Capítulo 11, Contraditório. Mas vamos falar do que nos faz humanos. O que não deixa a gente ser confundido com mitos ou figuras inalcançáveis. A contradição. Fanon escreveu em Por uma Revolução Africana, Textos Políticos, em 1964, o artigo Antilianos e Africanos, que a gente já bateu bastante aqui algumas vezes, e essa com certeza nem vai ser a última. Ele disse o seguinte: quando se diz povo negro, se supõe sistematicamente que todos os negros estão de acordo sobre certas coisas, que existe entre eles um princípio de comunhão. A verdade é que não existe nada a priori que possa supor a existência de um povo negro, disse Fanon. Ao negar a ideia de um povo negro universal, Fanon desmonta a tentação de reduzir toda a negritude a uma essência comum. E ele insiste, não há identidade negra a priori, mas sim africanos, antilianos e diáspora, atravessados por histórias distintas. A universalização seria, em si, uma fonte de conflitos. Em 1955, a França ainda sustentava um império colonial vasto. Na África Ocidental Francesa dominava o Benin, na época Daomé, Burkina Faso, na época Alto Volta, a Costa do Marfim, a Guiné, o Mali, na época Sudão Francês, a Mauritânia, o Níger e Senegal. Na África Equatorial Francesa, controlava o Chad, o Gabão, a República do Congo, na época Congo Francês, e a atual República Centro-Africana, que na época se chamava Ubangi-Chari. No norte da África, mantinha a Argélia, tratada como parte do seu território, além dos protetorados de Marrocos e Tunísia. No Oceano Índico e Atlântico mantinha Madagascar e Togo, respectivamente. É um mapa inteiro de subjugação, e nesse contexto a recusa de Fanon a um povo negro homogêneo encontra o limite da própria história. Diante de um colonialismo tão extenso, a luta só poderia ser travada a partir de um nós. E é por isso que o nosso crítico da comunhão negra se torna porta-voz da Frente de Libertação Nacional e depois do Governo Provisório da República Argelina, o GPRA, que a gente já falou há tempos atrás. A teoria que nega uma essência única cede à prática que exige solidariedade. A ideia sucumbe à necessidade de luta contra um mal maior. O contraditório em Fanon não é a fraqueza, mas a potência. Ele mostra que não existe um povo negro dado de antemão, mas a experiência brutal do colonialismo francês forjou a urgência da libertação como um coletivo que precisa existir. A obra de Fanon não resolve essa contradição, ela vive nela, e é nesse choque entre a crítica e a ação que Fanon permanece irredutivelmente vivo. O contraditório vem de Frantz Fanon estar defendendo povos norte-africanos, pensando numa unidade africana total, mas a gente sabe muito bem que etnicamente são povos diferentes, são povos africanos, mas têm uma origem diferente. E sobre isso, Lewis Gordon vai observar muito bem. Ele diz, entre aspas, a história da presença árabe no norte da África foi o resultado de impérios muçulmanos ou califados passados, em que também houve sequestro de negros para além de cristãos brancos à escravidão. Povos semitas, a população árabe e muitos dos indígenas e não indígenas de regiões semitas e as velhas categorias raciais negros foram misturados para criar a população que Fanon encontrou lá, na Argélia. Lewis Gordon continua. Fanon, do ponto de vista da África Negra, estava defendendo um conjunto de terras dos colonizadores e, em última análise, em nome dos colonizadores anteriores. Para eles, era hipocrisia os argelinos buscarem solidariedade com os negros africanos sob a bandeira da solidariedade africana somente nesse momento em que a Argélia se tornou uma colônia francesa. Fecha aspas.
Olha, na minha opinião, Fanon é um ativista controverso por natureza, e isso é parte da riqueza e também da dificuldade da leitura dele. Como esse especial também traz algumas interpretações pessoais minhas, eu quero trazer e colocar nessa mesa a questão levantada por Lewis Gordon, que eu falei aqui agora há pouco, e ecoa muito em outros debates também. Fanon, quando ele se engaja na luta argelina, ele coloca a vida a serviço do povo do Maghreb, em nome da liberdade, como a gente já sabe, que é um dos ideais dele. Formado majoritariamente por árabes e berberes, que é esse povo. Isso não pode ser ignorado. Quando a gente fala dos povos magrebinos, a gente não está falando de africanos subsaarianos, mas de uma outra composição étnica e histórica. Muita gente vai colocar como árabes. Essa distinção é muito importante porque ela refletiu em recepções divergentes. Alguns líderes e pensadores da África subsaariana, abaixo do Saara, viam em Fanon um aliado universal na luta anticolonial. Ele era capaz de inspirar movimentos em Gana com Kwame Nkrumah e na Guiné-Bissau e Cabo Verde com Amilcar Cabral. E além. Mas havia também aqueles que enxergavam como alguém que, em última instância, lutava pelos árabes e não pelos negros africanos. Essa percepção não era generalizada, mas ajuda a entender um pouco por que a obra dele encontrou resistência em certos espaços, digamos assim. E aqui a gente precisa fazer um ponto de justiça histórica a quem não concordava com a luta de Frantz Fanon, porque as tensões entre o norte, que era árabe, e o sul subsaariano não nasceram com ele, mas elas tinham raízes profundas no tráfico transsaariano de pessoas negras escravizadas, que atravessou séculos e deixou marcas de violência e desconfiança profundas no continente africano. Ao escolher a Argélia como fronteira, um país tipicamente árabe, Fanon inevitavelmente viu dentro desse emaranhado. O contraditório é esse: o pensador se recusa à ideia de uma essência negra universal, mas cuja vida política é lida, ora como entrega radical a um projeto árabe-magrebe de libertação, ora como a contribuição universal das lutas dos povos colonizados. Ele próprio não resolve essa tensão, na verdade ele vive com ela tranquilamente. Bom, e caso você não saiba, o tráfico transsaariano foi equivalente ao tráfico transatlântico, mas durou muito mais tempo, e ele levou praticamente a mesma quantidade de pessoas do sul da África para os países árabes. E para falar desse genocídio velado, eu vou ler aqui o artigo de Bob Koigi, um jornalista queniano premiado que já fez diversas reportagens sobre agricultura, segurança alimentar, desenvolvimento rural, mudanças climáticas e meio ambiente em rádio, TV, mídia impressa, online e para vários veículos de comunicação internacional. Esse texto exclusivamente eu peguei lá no site Fair Planet, e ele se intitula Escravidão Esquecida: o tráfico de escravos árabe-muçulmano. Ao longo dos anos, a atenção e as discussões globais sobre a escravidão têm se concentrado principalmente no tráfico transatlântico de escravos, dominado por comerciantes americanos e europeus. No entanto, um comércio igualmente significativo tem sido amplamente ignorado, em alguns casos tratado como tabu, apesar de seu profundo impacto na África e nos seus povos e em seu modo de vida ao longo das gerações. O tráfico de escravos árabe-muçulmanos, também conhecido como o tráfico transsaariano ou tráfico de escravos oriental, é reconhecido como o mais longo da história, abrangendo mais de 1.300 anos. Ele retirou à força milhões de africanos de suas terras natais, submetendo-os a condições brutais enquanto trabalhavam em áreas estrangeiras. Os estudiosos referem a isso como o genocídio velado, um termo que reflete a extrema humilhação e as experiências de quase morte sofridas pelos escravizados, desde a sua captura em mercados de escravos até mesmo o trabalho forçado no exterior e as jornadas angustiantes entre eles. Embora o número exato de africanos capturados pelo tráfico de escravos transsaariano ainda seja controverso, a maioria dos estudiosos afirma que o número seja em torno de 9 milhões. O tráfico de escravos no leste africano concentrava-se principalmente nas regiões da África Oriental e Ocidental. Na África Oriental, a região costeira era a principal rota, com o arquipélago de Zanzibar, na Tanzânia, tornando-se o polo central para esse comércio. Os árabes invadiram a África subsaariana por 13 séculos sem interrupção, diz um trecho traduzido livremente de O Genocídio Velado, livro de Tidiane Ndiaye, autora antropóloga franco-senegalesa. A maioria dos milhões de homens deportados desapareceu em consequência do tratamento desumano. Na África Oriental, a região costeira serviu como rota principal para o comércio de escravos, com Zanzibar funcionando como seu centro comercial. Comerciantes intermediários árabes e empreendedores se reuniam em Zanzibar para adquirir matérias-primas como cravo e marfim. Eles então compravam africanos escravizados,
que eram forçados a transportar essas mercadorias e trabalhar em plantações no exterior. Escravos de lugares tão distantes quanto o Sudão, Etiópia e Somália eram trazidos para o mercado de Zanzibar e transportados através do Oceano Índico para o Golfo Pérsico e a Península Arábica, onde eram forçados a trabalhar em lugares como Omã, Irã, Arábia Saudita e Iraque. Notavelmente, os muçulmanos africanos estavam isentos da escravidão devido às visões legais islâmicas. A caravana transsaariana concentrava-se na região da África Ocidental, estendendo-se do Vale do Níger ao Golfo da Guiné, seguindo as rotas transsaarianas até o mercado de escravos do Maghrebe e da Bacia do Nilo. A jornada, que poderia durar até 3 meses, submetia os escravos a condições brutais, com muitos sucumbindo a doenças, fome e sede ao longo do caminho. Estima-se que mais de 50% dos indivíduos escravizados nesse comércio morreram durante o transporte. E eu vou fazer um adendo aqui, lembrando para que você não perca a noção visual disso. Os escravizados iam pelas caravanas atravessando a África de baixo até cima, cruzando o deserto do Saara, que era que separava a África do Norte, o norte da África, a África subsaariana. Era uma jornada, como eu disse, de 3 meses. Voltando ao texto. Enquanto os comerciantes europeus buscavam principalmente jovens fortes para trabalhar como operários em suas plantações, os comerciantes árabes se concentravam no concubinato, capturando mulheres e meninas para servir como escravas sexuais em haréns. De fato, a demanda por escravas era tão alta que os comerciantes frequentemente dobravam o preço, com a proporção de mulheres capturadas para homens sendo de 3 para 1. Os escravos do sexo masculino eram frequentemente designados para trabalhar como trabalhadores rurais ou guardas em haréns. Para impedi-los que eles se reproduzissem caso tornassem íntimos de escravas, homens e meninos eram submetidos à castração, um procedimento brutal que resultava na morte de muitos durante esse processo. Abre aspas, a castração de escravos negros do sexo masculino, de maneira mais desumana, alterou uma geração inteira, pois esses homens não conseguiram se reproduzir, disse Liberty Mukomo, professor do Instituto de Diplomacia e Estudos Internacionais da Universidade de Nairobi. Os senhores árabes geraram filhos com as escravas negras, e essa devastação causada pelos homens levou os sobreviventes a cometer suicídio. Esse desenvolvimento explica os árabes negros modernos que ainda estão presos à história. Fecha aspas. O que tornou o tráfico de escravos árabe particularmente brutal e doloroso, ele ressaltou, foi o grau de intensidade com que ele perturbou toda a vida social, reprodutiva e econômica dos negros, deixando um impacto profundo e duradouro nas suas comunidades. Enquanto a Europa, um importante ator no tráfico de escravos africanos, aboliu a prática há séculos e os Estados Unidos a encerraram oficialmente em 1865, muitos países árabes continuaram com o comércio até o século XX. No final das contas, foi necessária uma pressão internacional significativa, interrupção do comércio e revoltas de pessoas escravizadas para pôr fim à prática, disse Mukomo. Para você ter noção, no Malawi, a escravidão foi oficialmente criminalizada em 2007, com relatos surgindo de que alguns países árabes ainda podem estar envolvidos na prática, embora clandestinamente. E eu não posso sair daqui sem te lembrar que esse texto é do jornalista queniano Bob Koigi. Então fica claro que esse é o contexto no qual Fanon se encontra no início da sua militância, um ressentimento histórico calcado por uma construção complexa. Seria mais um desafio enfrentado por ele nessa caminhada. Dado o contexto, agora sim a gente pode ir para o intervalo. E se você pudesse fazer parte de algo que transforma vidas? Saudações, eu sou Diego, pai, esposo, educador parental, e agora, nesse momento do episódio, eu quero te fazer um convite direto. Participar de um movimento que está redesenhando a parentalidade preta no Brasil. O Parentalidade Preta nasceu da urgência de responder perguntas que muita gente evita. Por exemplo, como quebrar ciclos de racismo dentro de nossas casas, como fortalecer mães e pais pretos sem romantizar a sobrecarga e como educar crianças negras com afeto, dignidade e consciência racial. Se essas perguntas te atravessam é porque você já faz parte disso. E agora é hora de se comprometer com esse futuro. O que a gente está construindo aqui é gigante, mas para que a gente possa seguir, a gente precisa de base, precisa de apoio.
Apoiar o Parentalidade Preta é garantir que o podcast continue no ar com a qualidade e com a frequência, que as rodas de conversa se ampliem e cheguem mais famílias, que a gente siga produzindo conteúdos que acolhem, provocam e libertam, que a gente possa remunerar com dignidade quem tem trabalhado de forma voluntária e que a gente possa caminhar rumo ao nosso sonho, um espaço físico de cuidado e ancestralidade. E você pode se comprometer com isso com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam elas. É simples, consciente e transformador. Para isso, eu cadastrei uma campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O link é o apoia.se/aparenta, que está marcado na descrição desse episódio que você está ouvindo agora. Se faz sentido para você continuar fazendo com que o Parentalidade Preta cresça e mais iniciativas como essa, desse especial e outras trocas aconteçam por aqui, considere apoiar o Parentalidade Preta. O link eu já falei, o apoia.se/aparenta. Basta você clicar no link que está na descrição desse episódio, escolher uma faixa de valor de apoio que caiba no seu bolso, você não vá se enrolar financeiramente, manter isso aqui funcionando e começar agora a investir no futuro do Parentalidade Preta. Bom, e se você já faz parte disso, esse especial só está acontecendo porque você me ajuda a manter tudo isso aqui funcionando. Eu preciso muito te agradecer. Muito obrigado de coração você que já apoia o Parentalidade Preta. Isso tudo aqui acontece para que a sociedade veja a luz em homens escuros. E a gente volta agora com a segunda parte do 11º episódio da série Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, aqui no Parentalidade Preta. Anos depois, ficou claro que a luta pela libertação da Argélia era uma luta de libertação da África. A lente que deixou isso tudo evidente se chamava agora Omar Ibrahim Fanon, que recebera esse nome do governo tunisiano para poder transitar livremente, entre aspas, entre as fronteiras. Nesse momento, o engajamento na luta de libertação não era mais questionável e seu posicionamento radical também era conhecido. Fanon, apesar de criticar a padronização do pensamento africano, ainda tendo como o contexto mencionado no primeiro bloco como pano de fundo para sua luta, a defesa de antigos opressores árabes, mas não havia dúvidas de que Fanon era um homem irredutivelmente negro. Sua luta tendo criticado o movimento negritude parecia ter sido solitária, uma vez que essa história do povo negro não fazia sentido para ele. O que ele defendia era o poder da cultura local de cada comunidade na restituição de uma nação forte e coesa e que esses contingentes tivessem seus pensadores e líderes engajados em promover a autonomia e a unicidade daquele local. Como eu disse anteriormente, Fanon temia que o conceito de cultura negra cristalizasse toda a multiplicidade das culturas do continente africano. Se você hoje fizer um paralelo com a América, por exemplo, olhando o Brasil e o restante da América do Sul, isso faria total sentido na época. E para mim, particularmente, faz sentido até hoje. E há de se concordar que na época também fazia sentido e também seria importante que a África negra, subsaariana para fins de estudo, tivesse a sua unidade. Isso sempre pareceu óbvio e por isso que eu considero que a gente, eu estou dizendo aqui por mim, eu e você, a gente nessa conversa, deve ter esses dois extremos bem definidos para que a gente possa transitar entre eles com consciência. Falar de limite de cultura é falar de limites tênues e a gente mesmo como pessoas negras nessa diáspora, a gente acaba transitando entre determinados momentos. Nem sempre onde há negros há concordância, contudo, a maioria das vezes a gente é atacado da mesma maneira, principalmente na hora de sofrer a violência. Em Frantz Fanon, um revolucionário particularmente negro, Davidson Faustino escreve, abre aspas, em 1959, Fanon publica o livro Sociologia de uma Revolução, o ano 5 da Revolução Argelina. O texto foi escrito no mesmo ano, com o objetivo de divulgar as observações a respeito do processo revolucionário em curso e, ao mesmo tempo, oferecer ao povo argelino e à comunidade internacional uma contrapropaganda alternativa aos meios de comunicação franceses. Faustino continua dizendo que o livro é uma verdadeira etnografia do processo revolucionário, ao descrever com detalhes o processo no qual o autor estava inserido. O texto ainda apresenta uma abordagem privilegiada ao entendimento das posições políticas e teóricas de Frantz Fanon. Faustino continua dizendo que, a essa altura, em que as lutas de libertação na Argélia já haviam completado 5 anos, Fanon pôde observar e descrever detalhadamente o processo de mobilização social em curso, observando os seus limites e possibilidades para a formação de subjetividades descolonizadas. E isso aqui me interessa muito, diga-se de passagem. Além de alertar a respeito das formas de reação das quais o colonialismo lança a mão para manter o controle das estruturas de poder.
No texto, Fanon responde provocativamente às questões que ele mesmo havia levantado outrora. Se é o branco que cria o negro ao negá-lo o estatuto da humanidade, e aí eu vou colocar algumas palavras minhas aqui, como ele falou no Pele Negra, Máscaras Brancas, retomando a dialética do senhor e do escravo de Hegel e o duplo narcisismo, coisas que a gente falou lá no episódio 8. Voltando ao que Faustino escreve, o que poderia o negro fazer diante dessa alienação racializada, se o colonialismo retira do colonizado as possibilidades de se efetivar como sujeito? Faustino continua: as lutas de libertação representam não apenas um momento em que o colonizado reconhece a sua posição de objeto frente ao que não controla, mas sobretudo o momento em que ele decide retomar essa constatação com um ponto de partida para recuperar o destino com as suas próprias mãos. É o momento em que se torna sujeito. Mais à frente, Davidson referencia o próprio Fanon, abre aspas, a nação argelina já está em um paraíso futuro. Não é o produto de uma imaginação esfumaçada e fantasiosa. Ela está no centro do novo homem argelino. Existe uma nova natureza no homem argelino, uma nova dimensão dada à sua existência. A tese de que os homens estão mudando no mesmo momento em que mudam o mundo nunca foi mais evidente do que na Argélia. Esse confronto está reformulando não só a consciência que o homem tem de si mesmo, as ideias que ele tem de seus ex-governantes ou do mundo finalmente ao seu alcance. Essa luta em diferentes níveis renova os símbolos, mitos e crenças e emoções do povo. Nós assumimos na Argélia a retomada da humanidade. O colonialismo perde o jogo na Argélia, enquanto os argelinos ganham. Esse povo, outrora perdido na história, pessoas analfabetas que escrevem as páginas mais belas e comoventes da luta pela liberdade. Isso ele escreve em 1968. Fica meio claro aqui que Fanon buscava, na verdade, a guerra que fizesse sentido para ele lutar, e era isso que ele estava fazendo na Argélia. Se você está acompanhando essa série, você lembra que em algum momento eu disse por aqui que todo mundo queria ter um Fanon para chamar de seu, que até usariam Fanon contra ele mesmo. Pois bem, é importante, inclusive, destacar algumas contra-verdades que disseram a respeito dele. Uma delas é falar de comunismo, marxismo, maorismo ou outras vertentes. E sobre isso, Alice Scherk, uma das biógrafas da vida de Fanon, vai dizer o seguinte, abre aspas, querer enxergar em Fanon um alinhamento com a Internacional Comunista ou com o maorismo é, no entanto, um equívoco, como bem observou José Fanon a Maspero, numa entrevista em Argel 2 anos depois. Esses rótulos colocados a posteriori em alguém que em vida nunca reivindicou nenhum deles para si dizem muito da doxa da época. É certo que Fanon trabalhava pela Revolução Africana, como mostram os textos recolhidos por Maspero, depois da sua morte, mas ele forjava as suas próprias armas teóricas e práticas, ao arrepio de qualquer obediência ideológica em função das relações de força que identificava, das vitórias que esperava e dos fracassos que possuía. A sua referência ao campesinato decorre da sua preocupação de uma situação específica e não a de um mimetismo chinês. Muito simplesmente, ele tinha antevisto o destino da África e lutado contra essa visão. Por conta de todas essas contradições africanas, os meses de viagem pela África deixaram Fanon esgotado. Ele voltava a Tunis regularmente para ficar com a família. Josi, sua esposa, e Oliver, seu filho, tinham inicialmente se juntado a ele na África subsaariana, mas logo após a chegada, Josi pegou malária, uma doença que iria acompanhá-la pelo resto da vida, e os dois voltaram para Tunis. Oliver se lembra do humor flutuante do seu pai nessas visitas para casa. Ora ele se mostrava entusiasmado, ora tenso e irritadiço. Isso são palavras de Alice Scherk no livro Frantz Fanon, um retrato, de 2000. Os anos que se seguem são de intensa produção intelectual e militância pela criação de uma legião africana que auxiliaria nos movimentos de independência da África francófona. E se você bem se lembra, são os países que eu falei ali no início do primeiro bloco. Fanon se demonstraria um aguerrido militante político que lutaria para fazer com que a independência da Argélia fosse um farol para a independência do continente africano. Muito mais sobre essa passagem você vai poder acompanhar no capítulo Fanon e a África, no livro de Alice Scherk que eu estou usando como base aqui para construir os episódios também. Bom, e por falar em livro, eu não sei se você já leu um daqueles livros de história interativos, aquele que o leitor escolhe um caminho e, dependendo da decisão, ele é levado para uma página diferente. Bom, eu não tive esse tipo de livro quando era criança e talvez por isso eu tenha desenvolvido uma fome insaciável por leitura, que hoje é meu vício aqui, confesso. Você sabe como é que é, né? Família brasileira, anos 90, orçamento curto, o livro raramente era a prioridade, mas a imaginação já estava ali pedindo para brincar com alguns caminhos de narrativa. Acontece que eu fiz esse episódio meio que como uma homenagem a essa lógica. Eu queria que você pense nele como uma bifurcação.
Na nossa história a gente está no final da década de 1950 e daqui em diante o mapa se abre em várias direções. Só que para realmente entender o que está em jogo nesse ponto da linha do tempo, eu preciso revisitar o que já foi dito. Então eu quero que você volte lá nos episódios 3 e 4, lá estão algumas peças que vão fazer mais sentido a partir desse episódio aqui e vão te preparar para os próximos capítulos da nossa série. E é nesse momento que a série se revela como eu pensei, não apenas uma sequência linear de fatos lógicos, mas uma arquitetura de escolhas, retomadas, avanços e retrocesso. Então assim que você terminar de ouvir esse episódio, já pode emendar o 3 e o 4, porque são eventos que ocorrem a partir desse momento que eu te expliquei nesse episódio 11 aqui. E é isso mesmo, eu deixei lá atrás uma pista para você seguir a partir desse episódio. Então vou te convidar, volta, escuta o 3 e o 4 e se prepara para o próximo episódio. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, e esse episódio contou com referências indispensáveis para compreender o contexto histórico, político e subjetivo que atravessou a formação de Fanon. Para esse episódio eu usei Por uma Revolução Africana, textos políticos de Frantz Fanon, O que Disse Fanon, de Lewis Gordon, o artigo A Escravidão Esquecida, de Bob Coig, e o livro Frantz Fanon, Retrato, de Alice Scherk. Todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim, Diego Silva. Também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem apoios de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou ou te fez pensar de uma maneira diferente, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você apoia a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos, o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei um link para o post relativo a essa série lá no parentalidadepreta.com e lá você encontra links para comprar os livros que eu estou usando como referência para cá. Se você comprar pelos links que eu disponibilizei lá, eu já ganho uma comissão deles e você me ajuda de maneira espontânea, não vai ter nenhum custo adicional. O link para a campanha de financiamento coletivo e para acessar os links dos livros estão aqui na descrição do episódio e a partir deles você consegue acessar tudo que eu te referenciei aqui, beleza? Então a gente se vê na próxima.